Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um ABCD ESG Sustentabilidade. Hoje a Marina Cansado, cofundadora da Ato, é a minha convidada. Seja muito bem-vinda. Prazer estar aqui. Prazer nosso recebê-la. Gostaria de saber o que é a Ato no mercado. Legal. Bom, a Ato é uma plataforma de comunicação que trabalha com empresas, marcas e influenciadores digitais para promover novas narrativas e comportamentos que a gente possa, na nossa vida, no nosso dia a dia, fazer para que a gente esteja mais em linha com essa busca de construir um futuro sustentável. Então, muito do nosso porquê a gente existe, acho que essa veio desse lugar de que na agenda climática, na agenda de sustentabilidade, as empresas estão na sua jornada com seus planos ESG, seus planos de descarbonização, os governos, têm aí os grandes acordos, inclusive começando uma COP aí nos próximos dias, mas a gente entende que para resolver a crise climática a gente precisa de uma grande mudança cultural. A gente precisa rever a nossa forma, de estar no mundo, nossa forma de consumir, porque tudo isso tem impacto e também porque tudo isso manda mensagens, para os governos e para as empresas do que a sociedade está priorizando, do que a sociedade está buscando. Então, a Ato tem esse foco, como que a gente acelera a mudança de comportamentos que são necessários para a gente chegar nesse futuro sustentável. E a gente entende que hoje a gente gasta tanto tempo nas redes sociais, então as redes sociais são um veículo muito importante para a gente inserir essas conversas, para que as pessoas conheçam mais, se informem mais de todas essas mudanças que a gente está passando como planeta, como sociedade, e também entendam o que elas podem fazer na prática. E por isso que a gente trabalha com os influenciadores digitais, que hoje são aí grandes comunicadores e cada um com a sua audiência, com o seu jeito de falar, com territórios diferentes, alguns falando mais de alimentação, outros falando mais de moda. Então, dentro da Ato, a gente tem uma aceleradora na qual a gente trabalha com esses influenciadores digitais para apoiá-los a saber mais sobre sustentabilidade e a inserir isso no seu discurso, nos seus comportamentos, nos produtos sobre os quais eles vão falar. É impressionante quando a gente olha os números do Brasil, O Brasil é o segundo país que mais usa rede social. E 75% dos brasileiros dizem que consultam um influenciador ou um criador de conteúdo antes de fazer uma escolha de compra. Nossa. Então, se a gente souber trabalhar com esses comunicadores para trazer a sustentabilidade mais perto das pessoas, aí a gente, como Ato, vai ter sucesso. Pois é, não, e a cultura de consumo que realmente é modificada, cada vez mais. A gente teve um pós-pandemia que trouxe uma digitalização muito forte e que ela permanece cada vez mais. A inteligência artificial, processos de automação e realmente esse contato, que não é necessariamente físico, mas que é de influenciar uma maneira de pensar, uma maneira de você olhar o mundo, que é cada vez mais necessário a gente ver com clareza. Totalmente. Não, com certeza. Agora, dentro das organizações, falando do pilar de gestão, liderança, para lidar justamente desde dessas modificações com influenciadores digitais como profissão mesmo, e sustentáveis ainda, a como alinhar realmente a dinâmica e trazer de uma forma mais assertiva. Qual a sua visão do olhar liderança, gestão nesse sentido? Então, a gente vê trabalhando com lideranças, com influenciadores, que muitas vezes eles têm muito receio de falar de sustentabilidade, porque é um tema técnico, e a gente, justamente por isso a gente precisa desmistificar e tornar essa temática mais acessível. E muitas vezes, quando as pessoas olham para um líder ou quando as pessoas olham para um influenciador, de alguma maneira elas colocam aquela pessoa num determinado pedestal. Sim. Então as pessoas têm muito receio de começar a falar de sustentabilidade e de ser cancelado ou, eventualmente, ser criticado porque não está fazendo a sustentabilidade perfeita. E muito do que a gente fala é que é melhor, bilhões de pessoas tentando inserir pequenos hábitos sustentáveis no seu dia a dia e trazendo mais consciência para o que fazem, do que pouquinhas pessoas fazendo isso de uma forma perfeita. Ninguém é perfeito, então acho que muito do que a gente está querendo, assim, com essas lideranças de empresas, de marcas e também com os influenciadores, é humanizar, é aproximar a sustentabilidade e mostrar que é uma busca da gente, entender, nossa, isso que eu estou consumindo vem de onde? Para onde isso vai? Qual que é o impacto que isso vai ter?
né? E é um processo muito de descoberta, né? Primeiro, de a gente colocar um outro olhar das coisas que a gente faz e segundo, de descobrindo soluções com menos impacto. Então, eu acho que lideranças, né, ou influenciadores, ou qualquer um de nós, pessoas, né, normais, acho que está todo mundo nessa busca. Ou é importante que comece essa busca e acho que o nosso papel é aproximar e mostrar de que é melhor a gente, né, dar passos do que né, e tirar um pouco esse receio de, né, de juntar no ser perfeito, não ser sustentável na vida inteira, em todos os campos da vida. E por isso que a gente chama ato, né? Porque a gente acredita que cada ato importa, né? Cada passo importa. E isso também vai inspirando outras pessoas, né? Eu acho que também as pessoas estão muito cansadas, né? E até mesmo nesses últimos anos com esse boom SG, de ouvir muito discurso bonito, de ouvir, né, nas capas do jornal cheio, né, de empresas muitas vezes falando, mas eu sinto que as pessoas querem ver mais a prática. Sim. Né? E a prática, ela é desafiadora como qualquer prática, né? Então, acho que esse é nosso papel, trazer mais para a prática, não só do que as empresas, né, e governos precisam fazer, mas do que a gente também como indivíduo. Como indivíduo, não, com certeza, né? A individualidade que não pode ser confundida como egoísmo, obviamente, mas que precisa realmente ser vista como algo que é o diferencial e que vai trazer cada vez mais essa potência. Quando a gente fala do Brasil com relação ao mundo, quanto a esse posicionamento desde influenciadores ou de todo e qualquer indivíduo que tem essa pauta no radar, como é que você analisa? A gente tem algum país que dá para comparar, dá para ter um reflexo como referência? Então, na Europa, né, acho que principalmente os países ali nórdicos, já tem assim um olhar para a sustentabilidade muito mais integrado à cultura, né? Então, na forma de comer, né, comem mais plantas, inclusive tem uma série de regulações, né, que ajudam. Então, tem regulação para o tanto de lixo que você pode produzir, para o descarte, né, desse lixo. É muito comum, né, fora do Brasil, os brechós, né, a economia circular. Então, acho que a gente também se inspira um pouco, né, nesses movimentos para a gente aqui no Brasil olhar, né, para a nossa vida e entender onde a gente pode minimizar nosso impacto. E aí, entendendo também as realidades específicas do nosso país. Então, como indivíduo, né, tem algumas coisas práticas que a gente pode fazer. No campo da alimentação, por exemplo, redução de desperdício. No Brasil, a gente, por mais que seja um país que ainda tem muita gente, né, que é inconcebível, passando fome, é um dos países que a gente mais tem desperdício de alimento. E grande parte desse desperdício acontece na casa das pessoas. 60% do desperdício no Brasil acontece na casa das pessoas. Então, se a gente fosse capaz de reduzir só o desperdício, a gente já teria um grande impacto. Porque pensa, né, cada fruta, cada item de alimento é água, é um pedaço de terra, teve toda uma cadeia por trás e todo o impacto, né, seja ambiental, seja na água, seja nas emissões, né, de gases de efeito estufa. Então, por exemplo, uma coisa prática, né, que a gente poderia fazer é redução de desperdício. Outra, né, a gente comer mais planta. No Brasil, diferente dos países da Europa, em que grande parte das emissões de gases de efeito estufa vem do setor de energia, vem do setor, né, de indústria pesada, por isso que a grande discussão, né, de transição energética. No Brasil, cerca, né, de 75% dos gases de efeito estufa, né, que estão contribuindo para o aquecimento global, vem da agricultura, vem do uso da terra, vem do desmatamento. Então, a gente reduzir, né, o consumo de planta é um outro caminho de contribuição individual. Indo para a mobilidade, né? Uso de transporte público, né? Agora os carros elétricos. Sim. No Brasil, a gente tem um grande diferencial que é o etanol, né? Que é o biocombustível, que também tem um papel muito importante em reduzir as emissões. Então, acho que, né, eu só estou dando esses exemplos para a gente tangibilizar, né, o que a gente pode fazer e, sim, se inspirar, né, em outros países que já estão mais avançados nessa agenda, mas também, né, acho que olhar para a nossa realidade, para as nossas soluções, né, que a gente tem aqui como país. Não, total. E é algo diário, né? Você vê que você falou de aspectos que é do dia a dia mesmo. Como é que você se locomove? O que é que você veste? O que é que você come? Então, tudo isso virou realmente de uma maneira muito, assim, significativa de como isso é visto, de como é utilizado, e acho que essa cadeia de impacto mesmo que se retroalimenta, não tem para onde a gente fugir, né? Agora, falando de gerações no mercado de trabalho, não só
só nele, mas como um todo. A gente fala de convivências cada vez maiores de diferentes gerações, diversidade e inclusão, essa pauta também que está, né, transversal a essa questão social do ISG. Como é que você enxerga isso? Quais são os maiores desafios para a gente se tornar cada vez mais um só em pensamento e atitudes? Sim. Não, assim, sem dúvida, assim, muito do que a gente vê também na agenda de clima e de sustentabilidade é que por muito tempo a gente teve algumas narrativas predominantes, né? E acho que essas narrativas predominantes, elas justamente refletiam essa falta de diversidade que a gente tinha também nesse campo, né? Então, basicamente, quando você ia falar de clima e sustentabilidade, ou você ia ter aquela visão da catástrofe, né, dos termômetros explodindo, das catástrofes climáticas, ou muito uma visão do ecochato, daquela pessoa que fica ali em cima, apontando o dedo para todo mundo e etc. O que a gente entende como ato é que a gente precisa da diversidade, porque a gente precisa de muitas outras narrativas. A gente precisa falar sobre clima e sustentabilidade do jeito que conecte com os mais variados públicos, audiências, com as pessoas dos mais variados backgrounds, das mais variadas histórias, situações, né, sociais, situações de raça e etc. Então, né, nosso papel como ato é criar uma rede assim, de influenciadores dos mais diversos, né, formas, backgrounds, formações, etc., para que cada um consiga comunicar essa temática para a sua audiência, do seu jeito, do jeito que faça sentido para aquele grupo. Então, sem dúvida, essa agenda de diversidade e inclusão está totalmente permeada. E mais, né? Eu acho que quando a gente está falando de clima, eu sempre falo que são dois lados da mesma moeda, né? A pauta social está totalmente acoplada. Porque a gente tem, né, infelizmente, né, as pessoas em maior vulnerabilidade, muitas vezes sendo, né, vítimas dessas catástrofes climáticas. A gente viu, né, aqui no litoral de São Paulo, no começo do ano. Sim. Na África, você está tendo grandes fluxos migratórios por conta, né, também da savanização, do aumento da savanização. A gente está vendo, né, no meio da Amazônia, a floresta mais rica do mundo, as pessoas não tendo água potável com essa seca, não conseguindo se locomover, não tendo... Então, a gente tem, né, todo um trabalho, né, de justiça climática, de como que a gente vai fazer essa transição para resolver o tema climático, mas, né, garantindo renda e bem-estar para as pessoas e reduzindo, né, pobreza, desigualdade, fome. E outro aspecto aqui dessa agenda, né, climática com o social é de que a gente precisa criar, né, novos trabalhos dentro dessa economia verde. Sim. Então, não dá para falar, né, por exemplo, de Amazônia, de acabar com o desmatamento, sem pensar no que os quase 30 milhões de brasileiros que moram na região da Amazônia vão fazer. Então, a gente precisa de outras soluções, de outras cadeias de valor. Então, essas discussões de clima, né, e a agenda social, a agenda de diversidade e inclusão, elas estão totalmente conectadas. Não, total, interligadas completamente, né, de uma forma ou de outra. E a gente realmente fala sobre essa importância de esclarecer cada vez mais essa discussão, essas conversas. Marina, a gente vai agora para um rápido intervalo, mas obviamente que eu convido você que está aí do outro lado a continuar por aqui. Na volta, falamos disso e tudo mais aqui no ABCD ESG de hoje. Já, já. Estamos de volta, Marina Cansado, que hoje é minha convidada. Olha, no bloco anterior a gente já falou muita coisa sobre essa questão, né, cada vez mais do papel do influenciador, do engajamento, das redes, da tecnologia inserida nesse processo de consciência. Agora eu queria saber os desafios para engajar de uma maneira mais assertiva, para ter um apelo que seja ali o correto, que vai ser cirúrgico para atingir o público. Qual a sua análise e opinião? Então, acho que a gente vive numa sociedade que as pessoas estão muito cansadas, né? Tá todo mundo cheio de pratinho, tentando equilibrar a sua vida em várias dimensões. E muitas vezes, quando a pessoa vai pra rede social, ou quando a pessoa liga a TV, ela quer desligar, ela quer se entreter, ela quer alguma coisa que, né, a deixe mais leve. Então, quando a gente vai falar de sustentabilidade, acho que muito do nosso desafio é como empacotar isso de uma forma que seja, muitas vezes, usando humor,
que seja muitas vezes, né, usando um visual bonito para ser mais atrativo, dê mais vontade de ver. Então, acho que muito da sustentabilidade é porque ela, de alguma forma, a gente muitas vezes quer se afastar daquilo, né? Porque a gente fala, nossa, eu já tenho tanta coisa para pensar, eu vou ter que pensar mais nisso. Talvez eu tenha que rever como eu separo o meu lixo, talvez eu tenha que rever aqui, né, como eu planejo minhas refeições. Então, parece, muitas vezes, um peso, né? Mais uma coisa na minha lista de coisas para fazer. Então, muito do desafio, e por isso que a gente acredita muito no poder dos influenciadores, é porque que eles têm essa capacidade, né? De empacotar, de transformar isso de um outro jeito, que seja mais leve, que seja mais bem-humorado, que ao mesmo tempo provoque uma reflexão, que seja informativo, que seja orientado para a ação. Porque eu também não acho que a gente ficar, né, só falando dos problemas vai, né, ajudar ou mobilizar mais as pessoas. Acho que a gente precisa cada vez mais, né, das soluções. Sim, claro. A gente sabe que a temperatura está explodindo, que o aquecimento global está acontecendo, mas o que eu posso fazer como indivíduo? Ou o que eu deveria esperar das empresas? Né? O que eu deveria cobrar das empresas? O que é parte do governo? Mas para a gente encontrar esse espaço de atenção, né, na cabeça das pessoas, a gente acredita muito nessas linguagens, né, da internet que sejam mais rápidas, mais leves, né, e que consigam aí, pelo menos abrir o interesse, né, maior das pessoas sobre alguma temática para depois, né, no tempo de cada um, no interesse de cada um, ter um aprofundamento maior e uma busca de colocar aquilo na prática. Marina, tem uma pergunta que acho que todo mundo já se faz na vida em algum momento, no sentido de, tipo, o que é que eu vou ser, o que é que eu vou escolher de profissão e tal. E a gente sabe que realmente esse cenário de profissões mudou quando a gente olha principalmente para essa questão dos influenciadores. O que é preciso ter para ser um influenciador? Tipo, eu do nada não sei o que é que eu vou fazer, quero ser influenciador. Qual é o step? Qual é o começo? Porque eu fiquei curiosa agora para saber, né? Porque a gente fala de muitas pessoas que já despontam em número de seguidores nas redes e tal. Mas para quem quer começar, existe também uma receita? Qual é a orientação? Sem dúvida. E sabe que quando perguntados, assim, tem várias pesquisas que mostram que hoje em dia a profissão número 1 do adolescente é ser influenciador. É ser um influenciador digital, um criador de conteúdo. Enfim, a gente, né, na Ato trabalha desde os grandes influenciadores até os pequenos, né? Como você colocou, que estão começando, assim. O que a gente vê, assim, das pessoas que dão certo, né? Primeiro, elas têm elas são muito autênticas, assim. Acho que elas têm uma perspectiva sobre as coisas muito única, né? E isso engaja as pessoas, né, a acompanhá-las, segui-las, né, e etc. Segundo, que são pessoas muito... têm um carisma, né? Muito simpáticas, que de fato se engajam, né, com aquela comunidade. E pessoas muito atentas, assim, ao que está acontecendo, né, no seu redor, assim. Então, por isso que a gente conversa muito com os influenciadores com os quais que a gente trabalha, que hoje não dá para você não estar atento, né, ao que está acontecendo. Então, não dá para você falar de moda e não, né, falar de brechós, não falar da possibilidade de você comprar uma peça usada, não falar em reparar peças, né? Não dá mais para ser só consumo, consumo, consumo. Isso é incompatível, né, com o mundo que a gente está vivendo. E cada vez mais, né, acho que também é parte do nosso trabalho como Ato, é começar a educar as empresas e as marcas sobre a importância de também falar dessas temáticas, para que tenha uma união de esforços, né, entre o criador de conteúdo e aquela marca, né, para trazerem a pauta de sustentabilidade, né, assim, de uma forma mais consistente, de uma forma que seja de fato parte, né, do conteúdo, das linhas editoriais, né, desse influenciador, desse criador de conteúdo. E aí automaticamente a monetização vem toda essa questão também Exato. Comercial, marketing envolvido, Exato. né? Hoje, por exemplo, né, então quando a gente trabalha na nossa aceleradora, a gente tem um programa de mentoria para os influenciadores, para identificar quais são os objetivos, qual a sua visão de futuro, como se o influenciador fosse uma empresa. Né? A gente faz um planejamento, um plano de negócios para aquele influenciador. E é bem interessante, assim, porque muitos, né, a criação de conteúdo na rede social é uma partezinha. Mas muitos também são palestrantes, muitos têm podcast, muitos acabam lançando linhas de produto. Então a gente brinca, né, que é como se eles fossem uma holding, assim, uma empresa com várias, né, frentes de atuação.
Então, a gente ajuda esse influenciador, né, a fazer isso e, dentro disso, construir suas narrativas. Então, sobre quais temas eu vou falar? Né? Como que eu quero ser visto? O que eu quero passar para as pessoas? E como, dentro disso, faz sentido inserir a sustentabilidade. A partir disso, né, com quais marcas ou com quais empresas eu quero estar junto? Porque tem que ter um alinhamento também, né? Entre a empresa e que aquela pessoa representa. E aí, a partir disso, a gente, né, ajuda, apoia esses influenciadores nessas parcerias com essas marcas. Não, é super bem-vindo sempre, né? A cultura de consumo totalmente diferenciada, total. Visão de médio e longo prazo, cada vez mais crescente essa realidade, muita coisa pode agregar ainda. O que é que você enxerga daqui pra frente? Acho que sem dúvida, assim, eu acho que cada vez mais, né, como eu disse, as pessoas estão querendo se entreter pelas redes sociais, então os conteúdos mais rápidos, mas ao mesmo tempo, né, com sacadas interessantes, com informações práticas. A gente brinca, né, que os conteúdos nas redes sociais, para você conseguir manter uma comunidade engajada, ele tem que ser de utilidade pública, ele tem que servir para o outro, ele tem que agregar, né, na vida do outro. Então, acho que as pessoas que forem capazes, né, de unir o entretenimento, um conteúdo bacana com uma informação que possa ser prática para o outro, acho que aí tá bastante da receita, assim, do sucesso do que eu vejo também para a internet para os próximos anos e como a gente pretende, como ato, inserir essa pauta de sustentabilidade. Desenvolvimento de software, inteligência artificial, também contribui bastante. De que maneira a gente pode olhar para, tipo, plataformas que, como você falou, de aceleração, por exemplo, e tal. Como é que olhamos também para essa ponta? Porque quando a inteligência artificial despontou mais, né, tem cada vez mais tomado conta aí de noticiários diversos, houve um temor de, será que vai substituir carreiras? Mas não, se você utilizar bem dela, ChatGPT, por exemplo, e tal, você realmente vai se beneficiar dessa onda positiva, né? Existe uma necessidade de equilíbrio e de olhar cuidadoso sobre como utilizar. Sem dúvida. Acho que a inteligência artificial, assim como dados, etc., super podem ajudar a acelerar a produção de conteúdo, né? Seja das legendas, seja dos vídeos, das imagens, entender melhor sua audiência para conseguir produzir um conteúdo mais assertivo. Mas, sem dúvida, ali, as pessoas estão também na rede social porque elas querem se conectar com outras pessoas, né? Elas querem se inspirar no lifestyle, no estilo de vida de outra pessoa. Então, na nossa visão, pessoa inspira pessoa. A gente pode utilizar, né, da inteligência artificial e outras ferramentas, mas no fim, o que nos move como ser humano é o exemplo do outro. Por isso que a gente acredita que a gente precisa popular a internet com mais exemplos de que uma vida sustentável é possível, é bacana, não significa abrir mão, não significa fazer sacrifícios. Pode ser a descoberta de outras formas, né, de se relacionar com viagem, com o seu transporte, com a comida e tantas outras coisas, e que para a gente ser parte, né, da solução e construir esse futuro mais verde, mais inclusivo, né, melhor, que é o sonho de todo mundo, né? Assim, a gente sempre quer um futuro melhor para a gente, né, e para as nossas famílias, que isso depende, né, também da nossa ação individual. Claro. E acho que a gente precisa começar a ter esses exemplos, e aí a internet é um ótimo espaço para a gente começar a ter esses exemplos inspiradores. E que seja cada vez mais. A gente está no minuto final já do programa, mas antes fica à vontade para sua mensagem, dica, enfim, o espaço é seu. Legal. Acho que a mensagem é que, né, cada um de nós inspira pessoas ao nosso redor, né, na nossa casa, na nossa comunidade, no nosso trabalho. E por trás de empresas, governos, tudo são pessoas. E a gente não vai resolver, né, a crise climática e chegar nesse futuro mais sustentável, nesse futuro melhor, se a gente, né, não trazer esse tema mais perto, né, para a nossa vida. Então, acho que a minha fala, assim, final seria que cada ato importa e da gente tentar, né, abrir um espaço dentro, né, do nosso dia a dia, dentro do nosso tempo na internet, dentro do nosso tempo na TV, para começar a identificar de onde que a gente pode começar, sabe, a fazer um pouquinho mais de diferença para conseguir mitigar nossos impactos negativos, gerar mais impactos positivos e ser parte, né, na construção desse futuro sustentável. Olha, foi um prazer falar contigo. Meu. Muito bom saber todo esse universo que cada vez mais se potencializa. Conte sempre com a gente. Até a próxima. Obrigada, Marina. E para você também que nos acompanha, muito obrigada por sua companhia e audiência. Lembro que o programa também fica disponível no YouTube do canal Empreender. Até o próximo.